Cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Com muita alegria e gratidão a Deus, estamos hoje gravando a lição 6 da nossa lição da CPAD, dedicada aos jovens, revista editada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. O comentarista dessas lições é o amado pastor Reinaldo Odilo. Hoje estudaremos a grande tribulação. Por que é curioso esse nome, grande tribulação? Não seria simplesmente a palavra uma tribulação? Por que ela é dita grande tribulação? Quantas tribulações já houve no mundo? Quantas estão havendo agora no momento? Mas quando a palavra nos fala grande tribulação, ela nos mostra claramente que essa tribulação é grande porque ela se dará ao mesmo tempo em todo o planeta. Se hoje em um país estiver passando por alguma aflição, alguma dificuldade, e alguém puder sair desse país, pode entrar em outro e desfrutar de tranquilidade. Mas na grande tribulação isso não será possível, porque ela atingirá ao mesmo tempo o mundo inteiro. Então não dá para se escapar dela. Por isso é a grande tribulação. Antes que nós façamos algum comentário sobre a grande tribulação, queremos deixar bem claro e bem nítido de que a igreja não passará pela grande tribulação. Existe nessa questão três correntes teológicas. Existem os pré-tribulacionistas, existem os mid-tribulacionistas e existem os pós-tribulacionistas. Nós, assembleianos, somos a corrente dos pré-tribulacionistas. Isto é, a igreja não passará pela grande tribulação. Não é apenas uma teoria da igreja. A igreja se baseia nas escrituras sagradas, porque é ela a maior autoridade nesta área. Só Deus pode dizer aquilo que irá acontecer, porque Ele é o dono do tempo e do espaço. E tudo aqui foi por Deus planejado e trabalhado. Então, quais textos da Bíblia que podemos citar de que a igreja não passará pela grande tribulação? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz o apóstolo, falando sobre Jesus, ele fala a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. A grande tribulação é a época em que a ira de Deus será derramada sobre este mundo. Na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo fala que aqueles que foram justificados pela fé foram também livres da ira. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, na carta enviada à igreja de Filadélfia, o Espírito diz à igreja: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, notem bem que todas as versões da Bíblia não diz eu te guardarei na hora, mas eu te guardarei da hora. Muda de figura. Guardar na hora é estar presente, assistir e não ser atingido. Guardar da hora é não ver essa hora. Então temos algumas figuras da Bíblia desses acontecimentos. Deus enviou ao Egito 10 pragas para tirar Israel do Egito. Israel habitava na terra de Gósen, uma parte lá do Egito.
As 3 primeiras pragas eles até sentiram, mas da 4ª até a 10ª eles já tinham saído. Deus guardou Israel da hora das últimas 7 pragas. Outra figura importante que temos era Ló em Sodoma, capítulo 19 de Gênesis. 2 anjos vieram na casa de Ló e mandaram que ele saísse de Ló com a família, porque Deus iria destruir aquele lugar. Como Ló se demorasse, o anjo apertou com ele: sai depressa, porque eu nada poderei fazer enquanto estiveres aqui. Assim que Ló, com as 2 filhas, não a mulher, porque a mulher olhou para trás, desobedecendo a ordem do anjo, e foi convertida numa estátua de sal. Ficou lá um testemunho silencioso para todas as gerações, lá próximo onde está hoje o Mar Morto. Mas assim que Ló e as 2 filhas puseram seus pés na cidade de Zoar, fora de Gomorra, de Sodoma, caiu do céu fogo e enxofre. Então a presença de Ló, lá na cidade de Sodoma, impedia que a ira de Deus se derramasse sobre o lugar. A presença da igreja na terra impede que a ira de Deus se derrame neste lugar. A igreja retirada da terra, a ira de Deus se derramará sobre ela. E temos mais um texto que vale a pena lembrar. Está no livro de Isaías, capítulo 26, versículos 20 e 21. Diz o profeta, falando ao povo de Deus: vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos, ou nos seus aposentos, diz outra versão. Fecha as suas portas sobre ti, só por um momento. 7 anos para Deus é um momento, até que passe a ira, porque o Senhor sairá para ferir os moradores da terra. Esses textos, me parece que eles provam com sobejo de que a igreja não participará, não assistirá à grande tribulação. A grande tribulação será um período de aflição para o mundo inteiro. Porque nós temos uma figura disso no capítulo 12 do livro de Daniel. Aliás, perdoe-me, do livro do Apocalipse. Quando João vê uma mulher que iria dar à luz a um filho varão, e esse filho iria governar o mundo com vara de ferro, e o dragão queria tragar o filho, mas o filho foi arrebatado para Deus. E a mulher tinha na cabeça uma coroa com 12 estrelas. E essa mulher seria levada para o deserto, fora da vista da serpente, onde ela seria sustentada por 42 meses, isso é, 3 anos e meio, fora da vista do dragão. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seu exército. E Satanás foi precipitado na terra. E ele desceu com grande ira, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Então isso acontecerá assim que a igreja for arrebatada. Essa batalha não é preterista, isso é, não aconteceu ainda. Ela é futurista, irá acontecer assim que a igreja for arrebatada. Porque alguém, talvez com menor conhecimento, poderá pôr até em dúvida: por que vai cair do céu? O diabo está no céu? A expressão céu aqui não quer dizer a morada de Deus, mas esse espaço sideral, acima de nossas cabeças.
No capítulo 6, o versículo 10 da carta de Paulo aos Efésios, ele fala que não temos que lutar contra carne e nem sangue, mas contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, quer dizer, no espaço. Então é lá que está o quartel-general de Satanás com seu exército de demônios. E eles serão precipitados na terra assim que a igreja for arrebatada. E eles virão com grande ira neste mundo. E aí vão começar a se desencadear todo o período da grande tribulação. Será um período também de 7 anos de grande aflição neste mundo. Satanás, isso é escrito no capítulo 9 de Apocalipse, que uma estrela cairá do céu e abrirá um poço no abismo. Desse poço vão subir uma fumaça que escurecerá o sol e o ar. E no meio dessas fumaças, gafanhotos com cara de cavalos. E lhe será dito que não faça dano à erva verde, mas só aos homens que não tiverem na sua testa o sinal de Deus. E esses gafanhotos morderão os homens, e os homens sentirão uma dor quando um escorpião os fere. E os homens procurarão a morte fugirá deles. E durante 5 meses ninguém vai morrer, mas sofrer o tormento desses gafanhotos demônios. E esse gafanhoto tem um rei, que se chama Abaddon ou Apolion. Abaddon é um nome hebraico que significa destruidor. E Apolion é um nome grego que também significa destruidor. Então a função desses demônios é atormentar os homens durante 5 meses direto. E não morrerão, mas terão que suportar o terror do ataque desses demônios. No ano de 2004, em muitos países, alguns vulcões entraram em erupção e subiu uma fumaça desses vulcões que escureceu o sol e o ar. Até o tráfego aéreo foi interrompido porque não tinha visão necessária. Só não vieram no meio os gafanhotos. Mas um forte sinal de que tudo está se preparando. Deus despertando os homens, falando: acorda, desperta, porque as coisas vão acontecer. Esse é o período da grande tribulação. E nesse período, governando o mundo, estará um homem que a Bíblia chama ele de filho do pecado, homem da perdição. Está nas cartas do apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 2, de 1 a 10, traz uma descrição clara deste anticristo. Ele irá governar, estabelecer um governo único no mundo. Lembre-se, meus prezados ouvintes, irmãos, amigos, de que o projeto de ter um governo único no mundo vem desde a construção da Torre de Babel e depois Babilônia, e foi passando de um reino para o outro. E já na nossa era, o imperador alemão Hitler tentava implantar um reino mundial. Ele não conseguiu. Então Satanás vai levantar esse homem do pecado, esse filho da perdição, que ele vai ter o domínio sobre o mundo inteiro, impor suas leis, seus princípios. Será um período de grande tribulação.
O capítulo 13 de Apocalipse, João viu duas bestas que saíram do mar. Mar aí é a palavra figurada, figura povos, nações, e para dominar o mundo. E a primeira besta vai impor aos homens um sinal. Está escrito que o seu número é 666. E há muitas perguntas. O que significa o número 666? Estudando as Escrituras, nós descobrimos que esse número significa o império humano em todas as áreas. O objetivo do anticristo é excluir o nome de Deus da sociedade, colocar o nome do homem. Então, o homem vai ter o poder religioso, poder político, pelas armas, e o poder administrativo, financeiro, tudo nas suas mãos. E aqueles que se recusarem a receber o seu sinal na testa ou na mão direita, não poderá comprar e nem vender. Existe aí um segredo interessante. João, o apóstolo do amor, escreveu o livro do Apocalipse há 2000 anos atrás. E ele disse que esse sinal será colocado na testa ou na mão direita. E agora estão colocando um chip de identificação. E esse chip só pode ser colocado ou na testa ou na mão direita. Uma prova cabal da inspiração da Escritura Sagrada. E que isso irá acontecer. No toque de trombetas, vai aquela trombeta que soa, é um sinal da ira de Deus se derramando sobre o mundo impenitente. E está escrito que o sol vai aquecer 7 vezes mais. E arrebentarão chaga no corpo dos homens. E eles morderão a língua de dor. E blasfemarão do nome de Deus e não se arrependerão dos seus pecados. Esta é a grande tribulação. E nesse período, o anticristo culpará o povo judeu, dizendo que eles são responsáveis porque não aderem à religião do anticristo. E armará contra eles grande tribulação. E aí no capítulo 16 de Apocalipse fala da batalha do Armagedon, onde se reunirá o maior exército do mundo no vale do Armagedon para destruir Israel, para riscar Israel do mapa. Nós sabemos já hoje que Israel é odiado pela maior parte dos países do mundo. E aí a ira do anticristo contra Israel, que vai insistir em crer em Deus. Então ele reunirá um exército para riscar Israel do mapa. Permita-me, Senhor, dizer que esse desejo já se manifestou várias vezes, mas todos eles foram frustrados. Já no Egito, o povo ainda lá escravizado, já houve um plano de Faraó para acabar com Israel, quando ele ordenou que se matasse todos os meninos que nascessem das hebreias, conservando somente as meninas. Significa que futuramente as meninas teriam que se casar com o egípcio e assim Israel desapareceria. Mas o plano foi frustrado. Deus trabalhou de tal maneira que esse plano de Faraó não vingou. Depois o povo, sob o governo do Medo-Persa, também no governo de Dario, Ciro, também foi criado um plano
para destruir todo Israel. E a rainha Esther, que foi escolhida no lugar de Vasti, porque o rei a destituiu, ela era temente a Deus, e ela orou e jejuou durante 3 dias. E a forca que Mardoqueu havia armado para matar o judeu, ele morreu nela. E no dia da grande matança as coisas se inverteram, Israel permaneceu. Agora, no ano de 1967, 11 nações confederadas, comandadas pelo Abdel Nasser, governador do Egito, formaram um bloco de 11 nações chamado RAU, República Árabe Unida, para riscar Israel do mapa. Era esse o objetivo, riscar Israel do mapa. E quando se preparavam no Cairo para fazer o primeiro ataque aéreo a Israel, um adido militar israelense, que falava muito bem o árabe, ele ligou para o alto comando da RAU e se fez passar por um árabe. Disse: eu quero me unir a vocês para destruir Israel. Me digam onde vocês estão acampados que vou mandar minha tropa unir-se a vocês. O comandante inocentemente deu lugar. E esse adido era israelense. E enquanto eles estavam, os árabes, distraídos, certo da vitória, receberam um ataque de surpresa da aviação israelense e não ficou nenhum avião árabe em condição de batalha. Depois só podiam lutar por terra. E em 6 dias Israel derrotou seu inimigo completamente. Israel permanece lá, porque Israel é o relógio de Deus. E assim como todas essas tentativas foram frustradas, também a tentativa do anticristo será frustrada, quando ele estiver com seu exército preparado, com as armas de guerra mais sofisticadas, pronta para o ataque final. O apóstolo Paulo nos fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 10, que Jesus descerá do céu glorioso e ele destruirá o anticristo pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Quando o texto fala pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda, na minha mente eu venho entender que um fortíssimo vendaval destruirá o exército do anticristo com todos os armamentos. E esplendor da sua vinda, relâmpagos e uma grande tempestade. E o inimigo será totalmente destruído. Quando Israel, que estava achando que iria enfrentar uma batalha invencível, verão no Monte das Oliveiras um personagem coroado com coroa de ouro, cercado por milhões de anjos, e que destruiu seus inimigos. Ficarão curiosos quem é este personagem, e se aproximarão e lhe verão suas mãos feridas, e lhe perguntarão: que feridas são essas nas suas mãos? Isso está escrito no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Ele dirá: este é o sinal com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. A Israel reconhecerá Jesus, o seu Messias. Se reconciliarão com ele. E aí entrará outra vez no tempo dos gentios e o plano de Deus se desenrolará, cujos assuntos estudaremos nas lições subsequentes. Que Deus os abençoe, meus amados. Nos preparemos para que nós escapemos da grande tribulação. É melhor estar com Cristo. Deus lhes abençoe. Amém.